Amém, gente? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Hoje nós temos uma missão. Hoje nós vamos percorrer o livro de Esther, para compreender o tempo que a gente vai entrar, que a gente está entrando, que a gente já está sentindo. Quando um tempo determinado pelo Senhor se aproxima, a gente já começa a sentir o início dele, a aproximação dele, o perfume dele começa a ser sentido. Então você já começa a sentir aquilo que o Senhor tem para fazer nesse tempo. Antes de começar algumas leituras aqui, eu queria mencionar algo que é fundamental para a compreensão e para se viver cada uma das festas, cada um dos tempos estabelecidos pelo Senhor. Quando o Senhor determina tempos, e Ele estabelece tempos específicos, e chama o teu povo a celebrar esses tempos, eles foram estabelecidos como um memorial. Um tempo em que o Senhor fala ao teu povo: lembre, recorde esse tempo, reviva. Eu acho que a palavra mais intensa é essa, reviva. Ele nos chama para reviver esse tempo. Por isso, a palavra estabelecida e relacionada às festas do Senhor é Moedim. E Moedim fala de você reviver aquele tempo. É como se fosse um grande, como é que eu vou falar a palavra correta aqui? Um ensaio geral. É como se você estivesse voltando àquele tempo e revivendo aquele tempo que aconteceu. E todas essas celebrações, elas são memorial, porque nós precisamos recordar o que aconteceu naquele tempo e como Deus fez, o que Ele manifestou, a sua glória, a sua unção, como Ele se apresentou diante daquele fato, diante daquele acontecimento, e ali o povo conheceu um Deus que se apresentou a ele. Aleluia. Por isso, eu gosto muito do texto quando diz: eu serei o que serei, e o Eterno ali está dizendo ao povo: eu vou me revelar a você à medida dos acontecimentos, à medida da sua história, eu vou mostrar quem eu sou. E em cada momento da história do povo de Israel, o Eterno então se mostrava e se apresentava. E quando Ele se apresentava, quando Ele se fazia presente, imagina a intensidade de glória presente naquele momento. Aleluia. E quando Ele vira para nós e fala: volte àquele tempo, o que Ele está dizendo é: eu quero que você conheça quem eu sou, como eu me revelei naquele tempo, e aí você será alcançado, impactado pela mesma presença e pela mesma glória daquele tempo. Então, o que nós viveremos em Purim, nós retornaremos àquele tempo, e o mesmo Deus que se apresentou naquele tempo, a mesma forma que Ele se mostrou, Ele estará se mostrando e se revelando a mim e a você. Por isso, um memorial. Ele vem para se mostrar da mesma forma, para se apresentar a mim e a você da mesma forma que Ele se apresentou naquele tempo que nós estaremos celebrando. E para dar início ao entendimento desse tempo, eu queria ler as palavras de um profeta, o profeta Jeremias. Abra sua Bíblia em Jeremias capítulo 29. Esse tempo do profeta era um tempo de exílio, um tempo em que a profecia de Daniel estava se cumprindo. O Império Babilônico estava no domínio. E aquele tempo ali, alguns profetas foram usados para poder trazer a palavra profética naquele tempo. E um desses profetas foi Jeremias. E Jeremias, em meio àquele momento em que o povo era
cativo da Babilônia, no capítulo 29, a partir do versículo 10, diz assim: assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros, e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E agora preste atenção: serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. O que o profeta está falando, o que o profeta está declarando aqui, é que assim que completasse 70 anos daquele cativeiro babilônico, o povo iria se voltar para o Eterno, e se o povo se voltasse para o Eterno e orasse a Ele, e buscasse a Ele, Ele se voltaria para o teu povo então. E Ele diz que Ele iria mudar a sorte desse povo. Aqui começa o livro de Esther. Aqui começa a história narrada no livro de Esther. Os 70 anos já havia completado, já havia concluído os 70 anos. E agora o povo olha e agora eles estão sujeitos e cativos, não mais na Babilônia, mas com o Império Persa. E eles param e olham para a profecia e tentam entender e não conseguem entender, porque só vê cativeiro. O diagnóstico, ele está falando hoje aqui pela manhã, o diagnóstico era o pior possível. Aonde está o Senhor em meio a essa situação? Aonde está o cumprimento da sua promessa? Aonde está tudo aquilo que havia sido declarado sobre a nossa vida, sobre o nosso estado, que Ele iria mudar a nossa sorte? O tema central desse tempo, e a forma que o Eterno vai se revelar nesse tempo, assim como se revelou no tempo da rainha Esther, é que um Deus que muda a sorte. Aleluia. E o que eu preciso que você entenda é que quando nós vamos viver agora Purim, quando nós vamos entrar nesse tempo, o mesmo Deus que se manifestou e se mostrou como aquele que muda a história, que muda a sorte, Ele se fará presente em nosso meio. E nesse momento eu serei alcançado por essa apresentação, por essa face do Eterno. Você viu quando fala face do Eterno, fala no plural, as faces do Eterno? Porque é a forma que Ele se apresenta. E nesse tempo a face do Eterno é a face daquele que muda a história, que muda o diagnóstico, que ainda que todos olhem para a situação ao redor e falem, é um caos total, não há solução, não tem jeito, já está decretado a tua destruição, Ele vem e reverte essa história e muda a história. Aleluia. É esse o tempo que o Senhor está nos chamando para viver. Esse é o tempo propício. Aleluia, verdade. E a história começa no capítulo 1, dizendo que havia um rei naquela época, Assuero, Ahasverosh, e ele estava dando ali um grande banquete, uma grande festa para os seus súditos, uma festa que durou 180 dias, foram 6 meses de festa intensa. E diz que ao fim daqueles 180 dias, ele agora decide expandir essa festa não só para aqueles principais ali do seu império, mas ele decide então abrir essa festa para todos. Toda a população vai poder
poder participar dessa festa agora. E aí estabelece então mais 7 dias de festa ali, e agora uma festa liberada para todo mundo. E diz então que no 7º dia da festa, ele manda chamar então, depois que ele está embriagado de vinho, ele manda chamar a rainha Vasti, e ele manda chamar ela, e que tragam ela, diz o texto, com a coroa real. Isso está no capítulo 1, versículo 10. Ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou a Meumã, Bizta, Arbona, Bigtar, Abagta, Zetar e Carcas, os 7 eunucos que serviam na presença do rei Assuero, que introduzissem à presença do rei a rainha Vasti com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a formosura dela, pois era em extremo formosa. Porém a rainha Vasti recusou vir por intermédio dos eunucos, segundo a palavra do rei, pelo que o rei muito se enfureceu e se inflamou de ira. Quando a gente vai procurar entender, porque a gente não entende por que ela fez isso, sabendo que naquele tempo, se ela desobedecesse a ordem do rei, seria algo fatal para a vida dela. Mas por que então ela desobedece? O que custava a essa mulher entrar e se apresentar diante do rei? Quando nós lemos aqui, a gente não consegue entender, a gente fica meio que sem resposta. Mas quando olhamos para a tradição desse povo, quando nós olhamos para a lei oral, para o que a literatura comenta acerca desse momento aqui da história, a gente aprende algo tremendo. A gente aprende já no início, como nós vamos ver em todo o livro de Esther, assim como é uma grande mensagem para esse tempo que nós estamos entrando a viver, é que aqui Deus já estava agindo em oculto. Deus já estava agindo silenciosamente nesse momento. Porque nesse momento aqui, e é interessante que eles sempre fazem um paralelo entre a festa de Purim e a festa de Pêssar. Porque as duas festas vão falar de redenção. Só que em Pêssar, e já é o próximo mês, Purim está no 12º mês do calendário judaico e Pêssar no 1º mês do calendário estabelecido pelo Eterno. Só que em Pêssar nós vemos um Deus evidente ao tempo todo, um Deus que se mostra o tempo todo de uma forma milagrosa, de uma forma que chama a atenção, que salta aos olhos, que todos conseguem ver através das pragas, e depois abrindo o mar, e uma coluna de fogo, e uma nuvem sobre o povo. Nós vemos o tempo todo de forma clara, evidente, o agir de Deus em Pêssar, uma redenção que vem de uma forma clara e evidente. Mas aqui no tempo de Purim, no tempo em que viveu a rainha Esther, Deus ele traz a redenção ao seu povo nas entrelinhas, em meio ao silêncio, em oculto. Ele age sem que ninguém perceba que ele está agindo. E nesse momento nós já vemos a ação de Deus quando a gente lê o que a cultura fala acerca do que aconteceu com a rainha Vasti. Porque o que diz a história é que a rainha Vasti, ela obrigava as mulheres hebreias a servirem no Shabat despidas. Elas eram forçadas naquele dia, que era o dia principal da sua fé, da sua cultura, no Shabat. Elas eram obrigadas a servir no palácio, trabalhar no dia que na cultura elas não trabalhariam, mas elas eram obrigadas, impostas a trabalhar e despidas, nuas. E o Eterno começa a agir e trazer juízo e justiça aqui. Porque eles dizem que quando o rei chama a rainha Vasti,
ele chama exatamente no 7º dia. E eles dizem que esse 7º dia era o Shabat. Assim como ela forçou as mulheres hebreias a servir no Shabat, agora ela é forçada a entrar e servir no Shabat. E mais, quando diz o texto aqui que ele mandou que introduzisse ela como a coroa real, o que está implícito aqui no texto, segundo a literatura judaica, é que ela estava sendo chamada a comparecer apenas com a coroa real, ou melhor, despida. Aquilo que ela colocava e lançava sobre as mulheres hebreias agora veio sobre ela. Tudo aquilo que ela trazia de mal sobre o povo de Israel agora recaía sobre ela. Nesse tempo, e você vai ver em outros momentos desse livro, Deus reverte tudo aquilo que o inimigo tenta armar contra a nossa vida. Você vai ver que nesse tempo, para poder fazer uma conexão, um homem estava surgindo em meio a essa história, um homem chamado Ramã, e nós vamos falar sobre ele. E diz o texto e a história, lá no final quase, que ele construiu uma forca para enforcar, para matar Mordecai, aquele que criou Hadassah, aquele que criou Esther. E ele acabou sendo enforcado na própria forca que ele estabeleceu. Ele foi vítima, se tornou vítima, veio sobre ele aquilo que ele construiu para fazer o mal. Assim aconteceu com Vashti. Esse tempo é um tempo em que o Senhor muda tudo aquilo que levantam contra a nossa vida, toda calúnia lançada contra a nossa vida, toda mentira lançada contra a nossa vida, tudo aquilo que estão construindo para nos matar, para nos destruir, para nos denegrir. Talvez não seja um matar físico, mas um matar moral. Tudo que estão construindo retornará sobre o construtor. Não é praga, não é maldição, é juízo e justiça de Deus. E Ele se revelou e se apresentou nesse tempo dessa forma. Então, se eu vou viver esse tempo, Ele fará isso. Interessante que um sábio chamado Rashi, quando ele vai abordar esse assunto, ele ainda diz algo mais forte. Ele diz que além disso, nesse dia, ela foi acometida de lepra. E por isso, a tamanha vergonha que ela estava de se apresentar despida, porque havia lepra, a sua lepra estaria sendo exposta a todos. O seu pecado, aquilo que ela cometeu contra o povo de Israel, aquilo que ela realizou, aquilo que ela forçou e impôs sobre o povo de Deus, estava sendo exposto nesse momento diante de todos. Aleluia! Avançando para o capítulo 2. No capítulo 2 tem outra revelação tremenda aqui, que também já começa a demonstrar a nós, dentro desse livro, o que o Senhor realizará nesse tempo, o que o Senhor está para realizar nesse tempo. Porque enquanto, gente, entenda isso, enquanto nesse tempo estava surgindo um Ramã, alguém que iria se levantar para cometer um genocídio. Gente, genocídio é matar, é exterminar todo um povo, toda uma raça. E esse era o intento, é isso que estava se levantando nesse tempo. Mas enquanto isso estava surgindo, o Senhor estava agindo, sem que ninguém percebesse. Talvez você não esteja percebendo hoje. Talvez você olhe hoje para a sua situação e não consegue ver Deus, e parece que Ele te abandonou, parece que você está sozinho. Deus está agindo no silêncio. Essa é a palavra que vem nesse tempo. Ele está agindo no silêncio. Fique tranquilo, descanse em Deus. Enquanto todo o mal
estava sendo estabelecido contra a vida desse povo. Diz no capítulo 2, no versículo 7, ele vai falar acerca de um homem chamado Mordecai, e vai dizer isso sobre Mordecai. Mordecai, por isso, ele criara Hadassa, que é Esther, filha de seu tio, a qual não tinha pai nem mãe, e era jovem bela, de boa aparência e formosura. Tendo-lhe morrido o pai e a mãe, Mordecai a tomara por filha. Diz aqui que Mordecai criou Hadassa. Quando eu vi esse texto, me deparei hoje de manhã com esse texto. Mordecai criou Hadassa, me veio à mente logo Gênesis, o criar de Gênesis. E eu fiquei curioso, falei, será que a palavra criar aqui é a mesma palavra que está lá em Gênesis? E quando eu vi, não era a mesma palavra. Eu falei, poxa. Mas aí fui entender que palavra era essa que estava aqui para criar. E a palavra que está para criar aqui é a palavra homem. E quando eu fui analisar a palavra homem, eu descobri algo tremendo e rico demais, gente. Ela é da mesma raiz da palavra amém. Ela é da mesma raiz da palavra emuná. Ela fala acerca de alguém que vai moldar. Fala de alguém que vai moldar. Uma obra de arte vai ser realizada ali. O texto está dizendo que Mordecai estava moldando Hadassa. Essa palavra fala que é alguém que é como sustentador, como os braços de um pai que sustenta uma criança. A posição de Mordecai é alguém que foi estabelecido para ser um sustento de Hadassa. Ele estava estabelecendo Hadassa. Diz que essa palavra é a palavra para colunas. Ele era a coluna a qual Hadassa estava sendo construída, estabelecida. Hadassa estava sendo criada, estava vindo à existência através desse homem chamado Mordecai. Sabe quem era Hadassa? Produto de Mordecai. Meu amigo, eu vou te falar uma coisa. Você pai que está aqui, você mãe, vocês precisam cumprir a mesma coisa que Mordecai cumpriu. Vocês são as colunas de sustentação do seu filho. Você está formando o seu filho. Que você forme o seu filho assim como Mordecai criou Hadassa. Alguém que foi fiel, cheia de fé, e foi preparada para esse tempo. Precisamos preparar os nossos filhos para esse tempo. Precisamos preparar os nossos filhos para que eles possam ser como Hadassa em seu tempo. Um instrumento de salvação nessa terra e de revelação de quem é o Eterno. Mas tem algo mais interessante. Para você ver o resultado dessa construção de Mordecai. Porque normalmente a gente fica focado em Hadassa e esquece Mordecai. Ele foi aquele que criou Hadassa. Ele criou o quê? O nome Hadassa é murta. Murta é aquela cobertura utilizada na celebração de Sukkot para cobrir as tendas. Fala de cobertura. O Eterno já estava agindo aqui e através de Mordecai foi criada aquela que seria a cobertura do Eterno para aquela nação, a proteção do Eterno, a resposta do Eterno, a salvação do Eterno para aquela nação. Interessante que ainda nesse capítulo 2, eu vou voltar aqui lá, no versículo 12, diz que
se fazer ali um grande, como é que fala? Mulheres, uma seleção das mulheres mais belas, porque ele precisava escolher agora uma nova rainha, aquela que iria substituir a Vasti. E aí você já pesca outra unção profética desse tempo. Esse tempo é tenso, gente. É um tempo que o Senhor irá honrar todo aquele que foi humilhado. A mulher hebreia, ela era humilhada por Vasti. Vasti é tirada da posição, e quem é colocada na posição de Vasti? A mulher hebreia. O Senhor nos leva nesse tempo a uma posição de honra. E aí diz que havia toda uma preparação para essas mulheres se apresentarem. E essa preparação durava 12 meses. Está lá no versículo 12. Em chegando o prazo de cada moça vir ao rei Assuero, depois de tratada segundo as prescrições para as mulheres, por 12 meses. Agora olha, porque assim se cumpriam os dias de seu embelezamento. 6 meses com óleo de mirra, e 6 meses com especiarias e com os perfumes e ungüentos em uso entre as mulheres. Então é que vinha a jovem ao rei, e ela se dava o que se desejasse para levar consigo da casa das mulheres para a casa do rei. Hadassah quis alguma coisa? Não. Sabe por quê? Enquanto essas mulheres estavam 12 meses, 11 se banhando com óleo de mirra, e 6 meses com especiarias, com perfumes, Hadassah tinha um segredo. Ela tinha um óleo de mirra e especiarias que nenhuma daquelas mulheres tinha. Ela foi banhada com um óleo que nenhuma das outras mulheres foi. Ela foi perfumada com um perfume que nenhuma das outras mulheres foi. Esse foi o diferencial na vida de Hadassah. Por causa desse óleo que ela recebeu e que nenhuma outra mulher recebeu, por causa dessa especiaria e desse perfume que ela recebeu e nenhuma outra percebeu, ela chamou a atenção do rei e recebeu o favor do rei. Todo mundo procurando onde é que está isso. Sabe aonde está isso? No livro de Esther, no nome de Mordecai. Mordecai criou Hadassah. O nome Mordecai vem da palavra mirra. E sabe aonde ele está escrito? Está escrito em Êxodo. Êxodo, capítulo 30, a partir do versículo 22, vai falar de um óleo especial que ninguém podia usar e nem fazer, a não ser um utensílio do templo e os sacerdotes. Disse mais o Senhor a Moisés: tu, pois, toma as mais excelentes especiarias, de mirra fluída 500 ciclos, de cinamomo odoroso a metade, a saber 250 ciclos, e cálamo aromático 250 ciclos, e cássia, e vai falar como era feito esse óleo. O óleo que ia servir para ungir, para consagrar os utensílios do templo e o sacerdócio. Você sabe aonde está o nome de Mordecai? Aqui, quando diz mirra,
quando você pega o original, a palavra aqui é morderor. Quando Mordecai constrói, Mordecai está ali, ou melhor, Hadassah recebe o perfume de Mordecai, ou melhor, a unção, porque a palavra criar ali, a palavra homem, também está relacionado à nutrição. Quem é criado é aquele que recebe, que é nutrido pelo seu Criador, ou melhor, recebe de todo o nutriente, de toda a essência daquele que cria. Então Hadassah tinha o perfume de Mordecai, o óleo dos utensílios do templo estava sobre ela. Por isso diz o texto vai trazer então uma nova unção profética para esse tempo. Se você é aquele que tem sobre a sua vida um óleo especial, um óleo que ninguém tem, e esse óleo aqui é o óleo que vem sobre aquele que é um instrumento, um utensílio do templo, em meio ao templo, que você seja um utensílio valoroso do templo de Deus, com essa unção que te estabelece para isso, para exercer a função no templo. E aqueles utensílios, em meio ao templo, revelavam o que? A obra do Eterno. Que você seja um utensílio que revela a obra do Eterno. E você foi chamado para ser um povo sacerdotal. Então esse óleo vem sobre a sua vida, está sobre a sua vida. E porque esse óleo está sobre a nossa vida, sobre nós vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com Hadassah. Sabe o que aconteceu? Quando ela passa lá no pátio, o rei tem algo diferente sobre ela. O óleo, o perfume que está sobre ela é diferente de todas as outras mulheres que trouxeram aqui. E aí diz que os olhos do rei se voltam para Hadassah. E diz que ela então é favorecida. E o livro de Esther vai repetir essa palavra, favorecimento do rei. Favorecimento, aonde Hadassah ia, ela era favorecida. As pessoas olhavam, eram atraídas por ela e queriam favorecer ela, queriam dar o melhor para ela, davam atenção a ela, a atenção se voltava para ela. O que o Senhor está dizendo é que se nós tivermos sobre nós esse óleo, se nós não tivermos em nós esse óleo, nós viveremos o favorecimento de Deus, aonde nós formos, aonde a gente entrar, seja onde for, seremos favorecidos. É um tempo de receber esse óleo, o óleo do favorecimento. Aleluia! Interessante que essa palavra favorecimento aqui, quando a gente procura a palavra é a palavra para graça, bondade. É a palavra que revela a graça aqui, a graça manifesta do Eterno em meio a esse tempo que parecia ser uma situação difícil, impossível de ver a mudança, e o Eterno começa a trazer mudança. Mas sabe por que ele começa a trazer mudança? Porque aquele povo se voltou para ele naquele tempo, sabia? Aquele tempo foi um tempo em que o povo se despertou e voltou para o Eterno. De onde a gente vê isso? Através da declaração de Ramã. Porque Ramã, ele cresce no império, e ali ele determina que todas as pessoas, aonde ele passar, as pessoas tinham que se prostrar a ele, se curvar diante dele. E quando ele passava, todo mundo se curvava, mas Mordecai não se curvava. Sabe como é que eu sei que você é um utensílio do templo?
você é um sacerdote, que você tem esse óleo sobre a sua vida, quando você não se curva às coisas desse mundo que são contrárias à vontade de Deus. Tem gente que reclama que não vive o favorecimento. Não vive o favorecimento porque está se curvando para esse mundo, em vez de se curvar para o único e verdadeiro Deus. Essa é a postura de Mordecai. Essa deve ser a minha postura e a sua postura. Se queremos viver o favorecimento de Deus. E ali Mordecai não se prostrava, porque ele dizia que só se prostrava diante do seu Deus. E lá no capítulo 3, versículo 7, diz que Mordecai estava furioso com aquilo, com aquela posição. Saiba, quando você se posicionar para não se curvar ao mundo e apenas à instrução de Deus, vão se revoltar contra você. Aleluia. Vão ficar enfurecidos. E não vão querer apenas acabar com você, mas vão querer acabar com isso tudo. Amém. Com todos que vivem como você nessa posição. Amém. E assim fez Ramã. E diz que no primeiro mês, que é o mês de Nissan, no ano 12º do rei Assuero, se levantou o Pur, a palavra pur aqui, sorte. Isso é, sorte esperante Ramã, dia a dia, mês a mês, até o 10º, que é o mês de Adar, até o 12º, que é o mês de Adar. Então disse Ramã ao rei Assuero: existe espalhado, disperso entre os povos, em todas as províncias do teu reino. Isso é importante. Aonde você estiver, não vem com esse papo que é só Israel. Aonde o povo de Deus, que serve ao Deus único, aonde você estiver, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumpre as do rei, pelo que não convém ao rei tolerá-lo. Um povo que tinha lei, cumpria a lei, vivia diferente dos demais povos. A palavra que o Gabriel deu aqui: vivemos, temos leis diferentes dos demais povos, e é isso que nos faz um povo de propriedade exclusiva de Deus, um povo sacerdotal, que carrega esse óleo sobre si. Aleluia. Mas Mordecai não se curvava. E aí diz que foi lançado sorte. E quando chegou no 12º mês, Ramã ficou feliz. Esse é o mês. Esse é o mês que eu vou exterminar esse povo. Que Mordecai vai morrer bem como todo o povo judeu. Sabe por que ele se alegrou? E aí vamos um pouco para a literatura judaica. Dizem que ele se alegrou quando a sorte caiu no 12º, no mês de Adar, porque ele olhou e falou: opa, existe um sinal aqui, um prelúdio, é isso? Prelúdio? Existe algo que está apontando que esse mês é um mês bom para eu exterminar esse povo, porque foi nesse mês que morreu um dos principais líderes deles, Moshe. Moisés morreu, então esse vai ser um grande mês que vai acabar com todo o povo de Israel. Só que ele não conhecia o princípio presente na cultura judaica. Morte no judaísmo não é sofrimento. Morte no judaísmo não é tristeza, não é derrota, é alegria, porque eles dizem que o dia da morte é o dia da vida, é o dia do nascimento. Então quando ele pensou, esse será o mês de destruir, porque Moshe morreu, ele esqueceu, Moshe morreu, mas Moshe também nasceu nesse tempo, e esse tempo é um tempo de alegria. O tempo que ele pensava que seria o tempo da morte se tornou o tempo
da vida. O tempo que ele pensou que fosse ser o tempo da tristeza se transformou em tempo de alegria. Aonde está isso? Aleluia. No capítulo 9. Versículo 20. Ele vai dar uma geral sobre toda a unção profética que existe nesse tempo. E ele vai dizer assim: Mordecai escreveu essas coisas e enviou cartas a todos os judeus que se achavam em todas as províncias do rei Assuero, aos de perto e aos de longe, ordenando-lhes que comemorassem o dia 14 do mês de Adar e o dia 15 do mesmo todos os anos, como os dias. O que aconteceu nesse tempo? Como os dias, ou melhor, nós vamos viver esse dia, entenda isso. O que vai acontecer vai ser dito aqui agora. Como os dias em que os judeus tiveram sossego dos seus inimigos. E o mês que lhes mudou, mudança de tristeza em alegria, de luto em dia de festa, para que os fizessem dias de banquetes e de alegria, e de mandarem porções dos banquetes uns aos outros e dádivas aos pobres. Assim os judeus aceitaram como costume o que naquele tempo havia feito pela primeira vez, segundo Mordecai lhes prescrevera. A partir desse tempo, do que aconteceu nesse dia, a partir do tempo em que o Eterno se apresentou como aquele que muda a sorte, que muda a história, tristeza em alegria, luto em dia de festa, o dia em que ele vai calar os inimigos, em que o inimigo vai ver recaindo sobre ele tudo aquilo que ele arquitetou contra a nossa vida. É isso que está narrado na história da Megilat Esther. E é isso que o Senhor está anunciando nesse tempo para a nossa vida. Veja o que acontece, gente. Em um determinado momento, quando já havia sido decretado então o dia em que os inimigos falaram assim: vamos exterminar esse povo, vão acabar com a vida desse homem. O Senhor já havia colocado lá Hadassah, a proteção, a cobertura já estava estabelecida pelo Senhor, porque o povo já havia se voltado para Ele, buscado a sua face. E diz que quando eles ficaram sabendo desse decreto do rei, houve um grande luto. E aí Mordecai agora vai lá e procura Hadassah. Diz assim para Hadassah: Hadassah, você não pode se calar diante de tudo que tem se levantado contra a sua vida. Pega isso porque é importante. E isso aqui vai ter uma simbologia grande na nossa celebração aqui na quarta-feira. Porque alguns perguntam, na tradição, as crianças pegam a matraca. Tem uma aqui, vou pegar aqui. Deixa eu sair daqui da direção. As crianças têm algo parecido com isso. E aí, toda vez que a história está sendo narrada e que as pessoas ouvem que é citado o nome Ramã, que é o inimigo, toda vez que vai falar Ramã, as pessoas pegam isso. Por que isso, gente? Porque Ramã precisa ser calado. Porque nós não podemos nos calar diante da voz de Ramã. Então, sempre que o inimigo se levanta contra a nossa vida, nós calamos a voz do inimigo e nós anunciamos aquilo que está determinado, proclamamos aquilo que está determinado.
Que Ramã nesse tempo seja calado. Que toda palavra contra a nossa vida seja calada, cancelada. Por isso Mordecai chega até Hadassa e diz: Hadassa, não se cale. Está chegando o tempo. Entre diante do rei. Anuncie ele as coisas que foi dado, porque para essa posição você foi chamado. Para isso você foi chamado. Para isso você foi chamado. Fala para a pessoa do seu lado. Para isso você foi chamado. Foi para isso que você foi chamado, meu amigo. Para viver esse tempo você foi chamado. Foi para viver esse tempo que o Senhor te trouxe aqui, me trouxe aqui. Foi para viver esse tempo que tem chegado essa revelação a nós. Aleluia. E ela pede então que o povo se mova em jejum, porque ela iria entrar e ela sabia como ela iria colocar, ela ia entregar a sua vida, porque ela podia ser morta, porque não podia entrar assim diante do rei. Mas ela faz uma declaração linda aqui no versículo 16 do capítulo 4, bem no final do versículo 16. Ela diz para eles fazerem um jejum, e após o jejum ela iria entrar, e ela diz: irei ter com o rei, ainda que é contra a lei, se perecer, pereci. Se perecer, pereci. Ela entrega a vida dela. Ela entrega a vida dela pelo povo, pelo seu povo. Ela foi preparada para esse tempo. Aleluia. Você foi preparado para esse tempo, para cumprir esse papel nessa terra. Não se cale, que a sua voz seja ouvida, assim como em Purim a matraca será ouvida. Então tem um ditado que fala assim: fecha essa matraca. Não fecha essa matraca. Que a sua voz seja ouvida nessa terra. Interessante que ela prepara um banquete então e manda chamar Ramã, convida Ramã. É um tempo de agir com sabedoria, de receber sabedoria para se conduzir a vida. Uma sabedoria que vem do alto. Uma sabedoria que nem mesmo o inimigo consegue alcançar e perceber. Porque é uma sabedoria especial. Hormá. E aí diz que ela chama, faz um banquete. Ramã é chamado. E Ramã, quando vive aquela... Alguns falam, por que ela não revelou logo a intenção dela, o que ela queria fazer logo no primeiro banquete? Por quê? Calma. Prudência. A prudência habita com a sabedoria. Seja prudente, não queira acelerar as coisas, não seja precipitado. Há tempo para todas as coisas, o Senhor está no controle, o Senhor está agindo, então calma, não se desespere, o Senhor está agindo. Glória a Deus. E Ramã, quando vê a rainha preparando aquele banquete, ele fala: eu sou o cara. Até a rainha me chamou para um banquete desse. Só eu era o rei. Cara, eu estou bem. E ele vai para a casa dele, vai contar ainda para a família dele. Está lá no capítulo 5, versículo 11 em diante. Ele fala para a mulher: olha, eu estou bem na fita. Fizeram lá um banquete para mim. Ele diz no versículo 12: a própria rainha Esther a ninguém fez vir com o rei ao banquete que tinha preparado, senão a mim. E também para amanhã estou convidado. Ele me convidou para voltar amanhã. Porém, tudo isso não me satisfaz enquanto vir o judeu Mordecai assentado à porta do rei.
Então lhe disse Zera, sua mulher, e todos os seus amigos: faça-se uma forca. Disse ao rei que nela enforque Mordecai. Então entra alegre com o rei ao banquete. A sugestão foi bem aceita por Ramã, que mandou levantar a forca. Ele viu que ele estava, quando ele sentiu que ele estava com poder, pensou que estava com poder, e falou: é a hora, vou fazer uma forca e mandar enforcar Ramã. E foi nessa forca que ele morreu. Quando eu falo aqui, gente, de tempos determinados com unção profética, algumas pessoas não aceitam muito bem, pensam que não é qualquer momento, é em tempo determinado. E a história se repete, é impressionante. E uma coisa que impressiona é que quando chega no final desse texto, você vai ver também que os filhos de Ramã também morreram nesse tempo. Sabe quantos filhos morreram lá enforcados? Quantos filhos morreram? Talvez você não lembre. Quantos filhos, ou melhor, filhos não, quantas pessoas morreram lá no julgamento de Nuremberg? É o dele que vai saber. Quantos? 10. Quantos filhos morreram de Ramã? 10. A história se repetiu, aquele povo que se levantou para matar, exterminar todo o povo de Israel, e não conseguiram exterminar esse povo. Você vê a história se repetindo e o juízo vindo da mesma forma. Pesquisa lá para não achar que é história minha. Se não me falha a memória, 1946. Pesquisa lá. Aleluia. Tudo aquilo que intentam contra a sua vida virá contra essas pessoas. É o que a terra estabelece. Mas sabe o que aconteceu? Quando Ramã queria intentar a morte e a humilhação desse homem estabelecido por Deus, um homem que trazia sobre ele a unção, esse óleo de quem é como um utensílio do templo, de repente o rei vai dormir. Vou simplificar a história. E ele não consegue dormir. O Eterno está agindo. Ele vai agir ao seu favor, e ele vai lá e perturba o rei, e o rei levanta e não estou conseguindo dormir, alguma coisa está acontecendo, e chama lá os seus conselheiros. Alguma coisa eu deixei de cumprir, alguma coisa eu deixei de fazer. Traz lá os livros das crônicas dos persas, onde se escrevia tudo o que acontecia. E aí ele viu que em um determinado tempo, não há coincidência, Deus te coloca no lugar certo, na hora certa. Se você tem esse óleo sobre a sua vida, se você é um utensílio, um sacerdote, se você está na posição, ouvindo as instruções e caminhando segundo a instrução, você estará sempre no lugar certo, na hora certa. Mordecai está sentado lá. E de repente ele vê os caras falando assim: ó, vamos matar o rei. Ele escuta aquela história. Deus colocou ele no lugar certo, na hora certa. E quando ele ouviu aquela história que estavam tentando contra a vida do rei, ele foi a Esther, falou a Esther, Esther falou ao rei. O rei descobriu, e aí a filha do rei foi salva. Só que ele não honrou esse homem. Mas agora ele é lembrado no momento mais importante da história, em que a vida dele estava por um fio. Ele é lembrado desse momento. Meu amigo, o que você plantou lá atrás vai trazer consequência aqui na frente, seja mal ou seja ruim. Mordecai plantou uma boa semente e vai colher agora o fruto dessa boa semente que ele plantou.
posicionado aonde Deus queria. E aí diz, quando ele viu que Mordecai havia feito isso e nada tinha feito com Mordecai, Hamã está lá feliz da vida, se achando, participou do banquete, se achando o cara, inflou. Aí o rei aproveita aquele momento e fala: Hamã, diz uma coisa aqui, o que você acha que eu tenho que fazer para honrar alguém? Alguém que para mim é importante, merece honra, o que eu devo fazer? Cara, Mordecai Hamã só podia pensar uma coisa: sou eu sou o cara. Me chamaram para um banquete, me convidaram para um segundo banquete, pediram um decreto, me deram. Ele quer honrar, quem pode ser senão eu? E ele fala: ó, rei, pega a roupa real, veste esse homem com a roupa real, pega o cavalo do rei, coloca esse homem em cima do cavalo do rei, bota a coroa na cabeça desse homem e faz com que alguém ande com esse homem pela cidade, puxando o cavalo. Essa era a honra que ele queria. Sabe o que o Eterno estava fazendo aqui? Tirando aquilo que ele desejava para dar para aquele que merecia receber, para aquele que era Mordecai. E aí diz que ele vira para Hamã e fala assim: então faz o seguinte, faz isso com Mordecai e você. Aleluia! Eu fico imaginando Mordecai, Hamã vindo, aí bota: não, você tem que mudar, tá lá, ó, manda vestir, você que tem que me vestir. E agora Hamã tem que vestir Mordecai com a roupa do rei, tem que fazer cadeirinha para Mordecai subir no cavalo do rei, botar a coroa na cabeça de Mordecai e ainda puxar o cavalo pela cidade, levando, declarando, isso é o que se faz, e declarando, isso é o que se faz aquele a quem deve ser honrado. É um tempo de você ser honrado pelo Senhor. Esse é o tempo. Gente, não estou fazendo aqui campanha, não. Eu estou falando que a palavra diz que é o tempo determinado. Amém? Tempo de dupla honra sobre a nossa vida. Aleluia. Amém? E aí toda a farsa então de Hamã, a rainha ali anuncia que Hamã queria matar o povo dela. Ela diz que ela é judia, ela se revela, ela mostra quem ela é, porque ela foi estabelecida para aquele tempo, para aquilo. E aí vem um decreto sobre a vida de Hamã e ele é enforcado na sua própria forca que ele tinha construído para matar Mordecai. E um anel que representava a autoridade e poder dado pelo rei, que foi colocado na mão de Hamã, é tirado e colocado na mão de Mordecai. E um decreto não podia ser mudado. O decreto dado por um rei, o rei não tinha como mudar aquele decreto de destruição, de que as pessoas deveriam matar o povo judeu. Ele não pode mudar o decreto dele, mas ele pode dar um novo decreto. E aí ele deu um novo decreto, que o povo judeu podia se defender de todo o ataque. E aí aquilo que eles haviam dito que iam matar, exterminar esse povo em um dia, na verdade eles foram destruídos em um único dia. O Senhor mudou a história daquele povo. Glória a Deus. E é isso que Ele está me chamando, está te chamando para viver nesse tempo. Aleluia. No dia de Purim, o Senhor nos visitará. Assim como visitou esse tempo aqui. E Ele nos visitará para mostrar que Ele é aquele que muda a história. Que Ele é aquele que muda a tristeza em alegria, o luto em festa. Então, meu amigo, traga a tua tristeza, traga o teu luto, traga a tua humilhação, porque o Senhor vai mostrar
deixar que Ele muda tudo isso. E Ele vai fazer isso no silêncio, sem estardalhaço, porque foi assim que Ele agiu em Purim.